A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para parte 2 da nossa aula de teologia, a doutrina de Deus. Na aula anterior nós falamos, sobre o que é teologia, o que é teontologia. Falamos sobre as teorias inadequadas acerca do ser de Deus. Falamos sobre ateísmo, agnosticismo, evolucionismo, panteísmo, enoteísmo, materialismo, panteísmo, deísmo e monismo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus. Bom, então a Bíblia ela não se preocupa em provar que Deus existe. A Bíblia inicia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é uma declaração que está implícito que Deus existe. Nesse versículo afirma, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então aqui é uma declaração que está implícita a existência de Deus. A Bíblia não tem esta preocupação, de mostrar a existência, ou provar, melhor dizendo, a existência de Deus. Então a existência de Deus ela é um fato consumado, uma verdade primária, que não necessita de comprovação. Por isso que a Bíblia não tem esta preocupação em provar a existência de Deus. O conhecimento da existência de Deus pode vir da intuição, da razão, mas a Bíblia é a sua única fonte confiável. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a intuição. O ser humano, ele é religioso por natureza. O homem possui crenças em um ser superior. Por mais primitivo que seja o seu culto e estranho o seu conceito de divindade, há um denominador comum que é o anseio pela busca da pessoa de Deus. A religiosidade humana é um fato universal e incontestável. Agostinho de Hipona declarou: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma não achará repouso até que volte a ti. E nós temos lá no Salmo 42, versos 1 e 2, o seguinte: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, a alma humana ela não teria sede de algo que não existe, Então, assim como o cervo tem sede de água, que é uma realidade existente, a alma humana tem sede de Deus, que é um ser existente, Ou até mesmo um termo mais técnico, autoexistente. A crença universal na existência de Deus explica-se pela intuição. Conhecimento acerca dele é intuitivo, ou seja, uma percepção natural, algo inato ao ser da pessoa. Vamos olhar aqui então sobre a questão da razão. Bom, Gruden afirmou: são de fato tentativas de analisar as evidências, especialmente as evidências da natureza, de modos extremamente cuidadosos e logicamente precisos, a fim de convencer as pessoas de que não é racional rejeitar a ideia de que Deus existe. Razão é a faculdade humana de observar a ordem do universo e aplicá-la a seus pensamentos e atitudes. Aristóteles, em suas observações, chegou à conclusão de que Deus existe. Seu argumento para provar a existência de Deus está no movimento dos seres, na ordem existente no mundo, nos graus de perfeição e na experiência psicológica. Pela lógica, qualquer movimento supõe uma força externa atuando sobre o ser, o que Aristóteles chamou de motor. Cada motor recebe o movimento de outro, e assim por diante. O motor que é imóvel, que não pode ser movido por outro, seria o primeiro, a perfeição absoluta, ou seja, Deus.
Ele, Deus, é o princípio da causa primeira. A ideia de Aristóteles foi retomada na Idade Média por Tomás de Aquino, que a empregou na explanação das chamadas cinco vias, em sua obra Summa contra Gentiles, com o objetivo de provar de forma racional a existência de Deus. Essa parte da citada obra tornou-se conhecida como o argumento cosmológico e o argumento teleológico acerca da existência de Deus. Então, na próxima página, vamos falar aí sobre as cinco vias. Ideia ali escrita, né, por Tomás de Aquino na sua obra chamada Summa contra Gentiles. Então vamos às cinco vias. A primeira via, né, é a chamada experiência do movimento. Todas as coisas nesse mundo se encontram em constante movimento e nenhum movimento é feito pela sua própria força. Logo, para todo movimento existente existe uma causa anterior. Existe uma primeira e única causa que deu origem à gigantesca cadeia de causalidade do universo. Tal causa primária e única é o próprio Deus. Vemos aqui o chamado argumento cosmológico. Subordinação das causas é a relação de causa e efeito, conhecida como argumento etiológico. Etiologia é pesquisa ou determinação das causas de um fenômeno. E a causa primeira e original comum a todos os efeitos é Deus. Vamos aqui para a terceira via. Bom, contingência dos seres. Os seres humanos são contingentes, não estão no mundo por necessidade. Assim, por que estamos aqui e qual a causa de nossa existência? Sem a existência de um primeiro ser, que é Deus, né? Os seres contingentes também deixariam de existir. Então, esse ser, com S maiúsculo, é Deus. É o chamado primeiro ser, que deu origem aos outros seres. A quarta via é a graduação das perfeições transcendentais. É o chamado argumento axiológico. A axiologia é a teoria dos valores. Axiologia vem do grego, né, axioma, que significa dignidade ou valor. Os valores morais têm uma origem e uma causa. Por isso deve haver uma bondade, uma verdade e uma nobreza em si mesmos. Bondade absoluta, verdade absoluta e nobreza absoluta, bem como um ser supremo, que é Deus, no qual estejam todos esses valores. A quinta via é ordenação a um fim. É o chamado argumento teleológico, né? Teleologia é a parte da filosofia natural que explica os fins das coisas, conhecido também por argumento do desígnio, uma vez que a ordem, a harmonia e o planejamento do universo constituem-se provas de um propósito inteligente, uma mente inteligente, que é Deus. Tomás de Aquino acreditava ser possível o homem conhecer a Deus pela razão, tendo por base exclusiva a natureza. Então vamos aqui para os argumentos que confirmam, né, a existência de Deus. Temos aqui o chamado argumento cosmológico. Esse argumento apresenta a evidência de que Deus existe e é a primeira causa. Como o mundo não se explica por si mesmo, esse argumento assume basicamente que a existência do universo é algo que precisa ser explicado, considerando que cada efeito deve ter uma causa e depende dela, para sua existência. Haja vista a natureza não poder produzir a si mesma. A validade dessas verdades pode convergir para a dedução conclusiva de que o universo é causado por uma criação direta de uma causa eterna e autoexistente.
essa causa eterna e autoexistente é a pessoa de Deus. Bom, vamos aqui para o próximo. Teleológico. A palavra grega é telos, fim, propósito, pois trata dos fins, do desígnio, do propósito racional. A ordem e o planejamento do universo deixam evidente o seu propósito. Com isso, faz-se necessária a existência de uma mente inteligente, de uma mente infinita, responsável por esse desígnio. Então, essa mente inteligente e infinita que deu fim e propósito e desígnio para todas as coisas criadas é a pessoa de Deus. Argumento ontológico. Ontologia é o ramo da filosofia que trata da investigação teórica dos caracteres fundamentais do ser. O termo grego ontos significa ser, refere-se àquilo que possui uma existência real e substancial, equivale à substância ou essência. Paul Tillich, em sua teologia sistemática, chama Deus de ser em e de si mesmo. Isso tem implicação com o verbo ser, em hebraico, de onde vem o tetragrama e Yahvé, né? O significado desse verbo em Êxodo 3 e 14, eu sou o que sou, revela Deus como um ser que tem existência própria, existe por si mesmo. Deus é autoexistente e é aquele que causa todas as coisas. Vamos aqui para o chamado argumento moral ou antropológico. Essa formulação veio de Immanuel Kant e baseia-se no fato de existir no homem uma consciência que estabelece a distinção entre o bem e o mal, dando a ele senso de responsabilidade e de razão existencial. O fato de existir essa lei moral fica evidente a existência de um legislador supremo, a quem todos os seres humanos hão de prestar contas. O homem é um ser moral, responsável pelos seus atos diante de Deus, conforme está lá em Eclesiastes 12 e 14, que diz: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Outro fator importante desse argumento é que nem sempre os bons são recompensados e os maus punidos. Assim, o mundo se tornaria um caos sem a existência de um justo e supremo juiz. Nesse caso, o argumento em apreço é válido para mostrar que a nossa própria natureza moral nos obriga a crer em um Deus pessoal, em um Deus moral, em um Deus legislador e supremo. Então, por último, para nós encerrarmos aqui a nossa aula, o testemunho da natureza. O testemunho da natureza mostra com clareza a existência do Criador, o seu poder e a sua sabedoria. Lá em Salmo 19, versos 1 até o 4, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Alguém sábio e perfeito, Deus, planejou e trouxe à existência a natureza. Romanos 1:20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então termina aqui a nossa aula e Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Se você puder, estar compartilhando as nossas aulas, indo lá no YouTube,
dando lá o seu joinha, né? Fazendo algum comentário, fazendo alguma pergunta, né? Ou pelo YouTube, ou pelo nosso grupo de WhatsApp. Fique à vontade, nos ajude, né? Nesta missão, nessa tarefa de poder aprender um pouquinho mais acerca da teologia sistemática. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família.